é assim que Ele vai curando as nossas feridas. Amém? E aí, quando o Pablo me mandou a mensagem, na hora que ele me mandou, eu tinha certeza da mensagem. Eu falei, Senhor, se o Senhor não mudar o trajeto, vai ser essa mensagem que eu vou pregar. E eu estudei. Desde o dia que o Pablo me mandou a mensagem, todos os dias eu chegava no trabalho e estudava na palavra. Mas aí na noite de sexta para sábado, no meu sonho o Senhor me entregou outra palavra. E eu falei, eita Deus. Então eu tive pouco tempo para estudar. Mas se o Senhor mudou a mensagem, é porque Ele quer falar conosco aqui nesta noite. Amém. Porque quando a gente traz a palavra do Senhor, antes dele falar com quem está aqui ouvindo, Ele fala conosco. É verdade. Eu já entendi a mensagem. Eu espero que vocês consigam entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? Antes de eu entrar aqui na mensagem, na palavra, o Pablo me incumbiu aqui, né? A responsabilidade de falar sobre o mês de agosto. Então eu creio que já foi ministrado sobre todos os meses, mas aí eu fui pesquisar um pouco sobre o mês de agosto. Quando ele falou que era agosto, a primeira coisa que me veio em mente é algo que eu sempre estudei desde pequena. Não sei se alguém já ouviu, que agosto é o mês do desgosto. É verdade. E eu falei, meu Deus, que mês! Mas aí eu fui tentar entender por que agosto é o mês do desgosto, né? E aí pesquisando, eu consegui identificar algumas coisas que fizeram muito sentido. Primeiro, ele é considerado o mês mais demorado do ano. A gente fala, né? Acaba o ano e não acaba agosto, né? Ele tem 31 dias, ele não tem feriado. Mas ele tem uma curiosidade. Depois, se vocês puderem, vocês entrem na internet e olhem. Porque agosto tem muitas datas comemorativas. Nem eu sabia. Quando eu entrei, eu ia trazer todos, mas eu já ficar aqui o dia inteiro falando quase. E quase todo dia tem uma data comemorativa. Mas aí eu trouxe algumas aqui que me chamou a atenção. Né? Aqui ainda falando sobre o mês do desgosto. Por quê? Né? Eu fui entender por quê que agosto é mês do desgosto. Porque o que acontece na época aqui de Portugal, né, onde aqui o Brasil existiam os escravos, era quando saía as embarcações lá de Portugal. Então era um mês triste. Era quando os seus entes perdiam seus familiares para vir aqui para o Brasil, para ser escravo, e sabe-se Deus se voltaria. E aí muitas namoradas não se casavam nesse mês. Por quê? Ou não teria lua de mel, porque perderia o seu namorado, o seu futuro esposo, ou se casaria e jamais veria o seu esposo. Então se tornou um mês triste, né, por conta da história. Também é um período crítico para os agricultores, e aí eu pensei, meu Deus, faz todo sentido. Porque ele marca o fim do crescimento da lavoura e o início da colheita. Então, agosto é um divisor de águas. Porque a gente está passando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, acaba o crescimento e chega o momento de colher. E aí, quando eu vi isso, eu pensei, o que a gente tem colhido, né? O que a gente tem plantado e o que a gente tem colhido? Eu falei, meu Deus, que mês! Eu não sabia de todas essas coisas de agosto, eu fiquei impressionada. Né? E além disso, também, não sei se todos se recordam, eu não me recordava, eu nunca fui muito boa em história, mas foi quando foi feito o lançamento da bomba de Hiroshima, em agosto. Foi no dia 6 de agosto de 1945. Então, agosto tem suas datas tristes, tem, mas também tem suas datas comemorativas. Né, que faz com que ele também seja especial. E aí eu separei algumas datas comemorativas aqui para a gente repensar sobre agosto. A gente comemora em agosto a primeira infância, o aleitamento materno, combate ao câncer. Então tem a campanha do combate ao câncer, Dia Nacional da Saúde, também comemorado em agosto, os profissionais da educação. É o dia da solidariedade cristã. Isso foi o que mais me impressionou, porque eu não sabia que era comemorado em agosto. E o dia dos pais. Né? Então, que agosto, hoje a gente sai com um pensamento diferente sobre agosto. Que deixe de ser um mês do desgosto e que seja um mês de divisor de águas.
Que hoje a gente comece a enxergar agosto como um divisor de águas na nossa vida. Porque a gente vai plantar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, em agosto nós vamos começar a colher bênçãos do céu. Amém. Nós vamos começar a colher tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Porque cada palavrinha, cada louvor que é ministrado aqui é uma semente. Basta a gente regar e dar o crescimento. E é isso que nós vamos fazer esse ano, fazer diferente. Amém? Agora vamos entrar na palavra. Amém. E aí o Senhor mudou a palavra e Ele me trouxe para Esther. Então quem quiser abrir a sua Bíblia, em Esther 4, versículo 15. Esther 4, versículo 15. Amém? Acharam? Em Esther 4 diz assim: Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Somente até aqui. Não sei se alguém já leu o livro de Esther, mas também recomendo. É uma bênção o livro de Esther, a gente aprende muita coisa no livro de Esther. Tem muitas chaves dentro desse livro, é uma bênção. Mas o livro de Esther, ele vai relatar a história da rainha Esther. Mas voltando um pouco, era no tempo de Xerxes, ou rei Assuero. Algumas Bíblias vai estar Assuero, também está Xerxes. Mas ele era o rei ali daquela região, muito poderoso, muito rico. Há um tempo atrás, ele estava dando uma festa de vários dias ali para o povo, com muita bebida, abundância, muita comida para todo mundo, vários dias de festa. Um dia ele está nesse meio dessa comemoração, ele já estava alto, né, como dizem aí, já estava praticamente embriagado. E aí ele chama os seus oficiais ali para trazer a sua atual rainha, que era Vasti, na sua presença, com uma coroa real. Aqui na Bíblia não relata, mas alguns estudos que eu fiz diz, né, a história que ele pediu que ela viesse apenas sua coroa nua, para mostrar o seu corpo. Ele queria exibir e mostrar a sua esposa. E ela se negou a estar na presença do rei. Ela não aceitou o pedido do rei e ela falou que não iria. Aquilo para o rei foi uma afronta. Porque pensa, você está numa festa com um monte de convidados, você chama sua esposa e fala, vem, ela fala não. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sem graça. O mínimo vai ficar sem graça. Ele era o rei, ele era o todo-poderoso. Ele era muito poderoso. E ele não aceitou aquilo. E aí, naquela época, existiam consultores, né? Ele tinha alguns consultores, então nada era decidido somente por ele. Ele consultava aquelas pessoas que eram de confiança para que ele tomasse as decisões. E foi isso que ele fez. O que eu devo fazer com a Vasti? Ela me afrontou, ela me desrespeitou. E ali os consultores ali falaram para ele assim: se você não fizer nada, outras mulheres vão fazer a mesma coisa com seus esposos. Vão se achar no direito de não estar na presença do seu esposo e achar que manda na casa. Então que sirva de exemplo ali para ela, né, e para o povo, para as mulheres, para os seus esposos, para dizer que o homem é quem manda na casa e não a mulher, que ela nunca mais esteja na presença do rei. E o rei acatou. O rei acatou. Então, por um tempo, ele ficou sem uma rainha. E aí foi dito para ele: vamos encontrar outra que seja melhor do que a Vasti. Passou um tempo, acabou-se a festa. Ele lembrou de tudo que tinha acontecido. E aí eles começaram a movimentar tudo ali para buscar donzelas, moças bonitas, virgens, para estar na presença do rei e ele escolher a sua futura rainha. E foi feito
Mardoqueu, ele era o seu primo, né? Ela não tinha pai. Mardoqueu a adotou como filha, então ele criou ela como filha. E ele enviou ela e disse para que ela não revelasse de qual povo ela vinha. E aí eu fiquei refletindo, porque às vezes a gente tem vergonha de falar que é crente, né? Em alguns lugares a gente tem receio de falar que é crente. Mas a gente não tem que ter receio de falar que é crente, porque as pessoas vão julgar, ou as pessoas vão pensar, não. Porque quando Jesus voltar, eu quero que ele me reconheça. E se a gente tem medo de falar dele em público, que nós somos crentes, falar de Jesus em público, quando ele voltar, como vai ser, né? Então nós não podemos ter vergonha de falar que somos crentes. Amém? Amém. E aí ela foi para o palácio, e olha só, porque quando ela chegou lá no palácio, tinha uma pessoa que cuidava dessas donzelas, né? Era o Hegai. Ele era encarregado do harém. E quando ela chegou lá, logo de cara ele já se agradou dela e a favoreceu. Porque por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais que a gente pense, eu não tenho ninguém, o Senhor sempre levanta alguém para nos ajudar. Sempre. Sempre o Senhor vai levantar alguém para nos ajudar, para nos encorajar. Sempre para trazer uma palavra de bênção, para trazer um bom ânimo, para trazer uma provisão. O Senhor sempre vai levantar, porque o Senhor reconhece quem é o seu povo. O Senhor sabe quem é o seu povo, sabe quem são os seus filhos. Então não tenha medo, porque por mais que pareça que nada está acontecendo, que o céu não está se movendo, ele está. No momento certo, ele vai enviar alguém para te ajudar, para te favorecer. Ele vai enviar, você pode acreditar. No meio de tantas moças, ela foi a favorecida, porque ela era a escolhida do Senhor. Poderia ter sido qualquer outra, mas não, ela era a escolhida. Ela tinha um chamado, ela tinha um propósito de estar ali naquele lugar. Ela foi enviada junto ali com o povo como escrava. Ela foi enviada na época de Nabucodonosor. Mas o Senhor tem um propósito, ele nos tira da escravidão e nos leva à realeza. Não duvide disso. Não duvide, porque o Senhor ele faz infinitamente mais. Quando a Beatriz estava falando de sonhos, a gente sonha com muita coisa. E às vezes eu tenho o mesmo pensamento que ela com relação à casa. Às vezes a mais simplesinha eu vou ter condições de comprar. Mas um dia Deus bradou no meu coração. Ele falou, sonhe alto. Fale para mim quais são os seus planos, quais são os seus projetos. E quando eu falo com o Senhor sobre a minha casa, eu descrevo exatamente como eu quero ela. Eu quero ela com uma garagem grande, com um pé direito alto, com uma porta de mais de 2 metros de altura. Eu quero uma piscina, eu quero no mínimo 3 quartos, eu quero uma área gourmet. Ei, você tem que dizer para o Senhor como você quer. Porque senão o Senhor vai te entregar um barraco e você vai ter que ficar feliz. Não que o barraco não seja bênção, mas o Senhor é o dono dessa terra. O Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. Então você é herdeiro, você tem que sonhar alto. Sonhe alto. Sonhe alto que o Senhor vai entregar e vai ouvir os desejos do teu coração. Porque para Ele não é impossível. Para nós, se a gente olhar a nossa conta bancária, a conta bancária hoje está negativa. Hoje eu não compro a minha casa. Mas quando eu comprei esse carro que está ali na porta, a minha conta também estava negativa. E o Senhor entregou o carro do jeito que eu pedi, a cor, a quilometragem, tudo do jeito que eu pedi exatamente. Esse carro me esperou por 2 semanas na concessionária, porque eu falei, Senhor, eu quero esse. E eu sonhava com esse carro. Eu entrava na internet, estava lá o anúncio. Eu procurava outros carros, vinha o anúncio de novo. Eu falei, Senhor, é esse o carro que eu quero. Eu fui na agência, saí no mesmo dia com o carro.
Porque foi Deus que me deu. Então eu não sei qual o desejo do seu coração nesta noite. Mas o Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Porque você tem honrado. Você poderia estar na sua casa hoje assistindo o Fantástico, assistindo o programa do Silvio Santos, sei lá qual programa, mas não, você está aqui hoje na casa do Senhor. Você se arrumou. Talvez o inimigo tenha falado, não vai hoje não. Fique em casa. Amanhã tem que trabalhar, amanhã é segunda-feira. Fica na sua casa. Mas não, você venceu, você está aqui. E é por isso que o Senhor te honra. Porque você tem se sacrificado para estar na presença dEle. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E aí ela foi favorecida. E olha só, aquelas virgens, elas tinham que ficar por 12 meses no tratamento de beleza. 6 meses com mirra e 6 meses com outros perfumes e cosméticos. Ou seja, para estar na presença do rei, não pode ser de qualquer forma. E eu não falo de vestimenta, eu falo do seu coração. Aonde está o seu coração? Porque o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores. A sua roupa pouco importa, o seu sapato pouco importa. Importa o seu coração. É isso que Ele quer. Como está o seu coração hoje? Se não está do jeito que Deus se agrade, conversa com Ele, porque é Ele que vai limpar o seu coração de toda impureza. É Ele que vai limpar. Então conversa com o Senhor se Ele não tiver da forma que agrade a Ele. Fala, Senhor, limpa o meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar o próximo. Me ajuda, Pai, a ter pensamentos positivos, porque às vezes eu só penso que nada vai dar certo. Me ensina, Pai, a olhar a vida com outra perspectiva. E o Senhor vai trabalhando na sua vida, não é da noite para o dia. Aqui foram 12 meses para ela se purificar, para estar na presença do Rei. Para você pode ser uma semana, pode ser um ano, mas persista. Se você falhou hoje, volta no Senhor e fala, Senhor, eu falhei hoje. Porque como disse o pastor, se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. O que você tem que fazer é reconhecer que errou. E não agir como se nada tivesse acontecido, porque você vai ficar pensando, o que vão pensar de mim? Vão me julgar porque eu falei de novo? Não. É você e Deus. É você e Deus. Se você falhar inúmeras vezes, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias sobre nossas vidas. É por isso que todas as manhãs nós abrimos os nossos olhos. Quantas pessoas queriam estar aqui, mas não estão. Estão lá velando um ente querido. Estão no hospital com alguém com câncer terminal. Quantas pessoas, mas nós temos saúde e nós estamos aqui. Então ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo de mudar a situação, amém? Amém. Eu creio, Jesus. Esther, ela não foi a primeira moça a estar na presença do rei. Foi algumas moças na frente dela. Passou-se um tempo e ela foi. Engraçado porque aqui o Egai fala para ela e instrui ela para que ela não leve nada além do que fosse necessário. E aí eu imagino que as moças que devem ter ido antes devem ter se empiriquitado, como dizem, se fantasiado, se maquiado. E ela foi com a sua beleza natural, com nada além. Com nada além, porque para o Senhor não importa os apetrechos, não importa os acessórios. Importa o que nós somos na presença dEle. E ali ela foi, e quando ela foi ali falar com o rei, estar com o rei, óbvio, se agradou dela mais do que qualquer outra mulher e a transformou em rainha. Aleluia. De uma plebeia, ela se tornou uma rainha. De uma província muito rica. Muito rica. O rei era muito rico. E ali, ela foi estabelecida como rainha. Certo dia, Mardoqueu estava ali próximo do palácio. E ele ouviu alguns dos oficiais do rei tramando contra a vida do rei. E ele foi e contou a Esther. Esther contou ao rei. Foi constatado de fato a conspiração. Esses dois oficiais, eles foram enforcados. E ali morreu a história para Mardoqueu.
morreu. Ali naquele momento foi só isso. Por conta desses 2 oficiais que foram mortos, o rei colocou Amã num posto mais elevado, deu autoridade para Amã, honrou Amã. E Amã gostou daquilo, Amã gostava do poder. Amã estava ali, o rei ordenou que os súditos, que os demais se curvassem. Foi falado isso hoje sobre se curvassem a Amã, mas Mardoqueu não se curvava. E aí eu fiquei pensando, até quando foi falado, acho que foi a Val que falou, não lembro agora, sobre se curvar. Porque eu fico pensando, se a gente vivesse naquela época, será que a gente teria a mesma postura que Mardoqueu, ou a gente se curvaria como os demais se curvavam? Porque não é fácil. Todo mundo se curva, sabe que pode existir uma punição se você não seguir as regras. E Mardoqueu persistiu, porque ele era judeu. Ele não ia se curvar a alguém que não fosse o seu Deus, ao nosso Deus. Ele não se curvou, e aquilo causou ira em Amã. Só que Amã, ele era tão perverso que para ele não bastava acabar com a vida de Mardoqueu. Ele queria acabar com a vida do povo, de todo o povo. E aí ele teve uma ideia. Ele tinha influência com o rei. E aí ele foi até o rei e falou que tinha um povo disperso, espalhado, aqui na palavra do Senhor fala, um povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. E ele pede autorização para exterminar esse povo. O rei não sabia quem que era, quem deixava de ser, ele confiava no Amã. Ele entregou o anel e Amã fez um decreto e selou com o anel do rei. Aquilo ali era uma lei. E ali foi escolhido um período para que fosse executada aquela sentença para aquele povo. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele se desesperou. Ele colocou roupas de saco e começou a se lamentar e chorar. E aqui fala que quando todo o povo ficou sabendo, que eles fizeram, que teve jejum, choro e lamento. Então foi uma grande comoção ali dos judeus. Pensa você saber, imaginar que hoje todo mundo vai ser exterminado. Imagina o desespero. Então eles ficaram desesperados, e isso chegou no ouvido de Esther, que Mardoqueu estava na porta do palácio com roupas de pano de saco, e ela foi entender o que estava acontecendo. E aí ela descobriu que existia um decreto contra o povo, que era o seu povo. Ela era a rainha, mas a sua origem não mudou. Era o seu povo, ela também era uma judia. E aí, quando foram até Mardoqueu, ele explicou o que estava acontecendo, e ele pediu para que Esther intercedesse ao rei, por misericórdia, por aquele decreto. Só que aí, olha só, Esther pegou e falou para ele: eu faz mais de 30 dias que eu não vou à presença do rei. Como eu vou ali falar com o rei, se eu for à presença do rei, sem ser chamada, se ele não baixar o seu cetro de ouro, não tiver misericórdia da minha vida, eu serei morta. Faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E às vezes a gente é assim, irmão. Alguém pede ajuda pra gente, a gente fala: mas como eu posso te ajudar se eu estou assim, se eu estou assado, se a minha situação é isso, se a minha situação é aquilo? Mas Mardoqueu insistiu e lembrou ela de que aquele povo era o povo dela, que era da sua família. E ele falou, e quando ele falou isso, acho que deu um start nela ali, porque quando ele falou: se você não me ajudar de uma forma ou de outra, o Senhor vai enviar socorro.
ambiente de onde você veio não pode ser vergonha. Ele serve para edificar a vida do seu vizinho, a vida do seu esposo, a vida da sua família, porque é através do seu testemunho que outras pessoas vão estar aqui. É através do seu testemunho, é através da sua vida, de ver como você era no mundo antes e ver o que você se tornou, que vai fazer com que outras pessoas queiram conhecer esse Jesus. É assim que outras pessoas vão querer conhecer. Então não deixe que às vezes a sua vida mais confortável, a sua casa mais confortável, te deixe esquecer da sua origem. Não deixe isso passar, porque em algum momento o Senhor vai te chamar para guerrear. Ele vai te chamar. Você vai estar num momento tranquilo da sua vida, o Senhor vai te falar: opa, vem aqui que agora é hora de guerra. E você tem que estar a postos para guerrear pelo teu povo, para guerrear pela sua família. Amém? E aí foi onde a gente entra aqui no que eu li aqui. Porque ela pede para que o povo jejue por 3 dias e 3 noites. E ela é encorajada a ir na presença do rei. Mesmo que ela morra, ela disse que vai pelo povo. Para salvar um povo. Não é só a família dela, para salvar um povo. Ela se arriscou para salvar um povo. E ela foi até o rei. E o rei teve misericórdia da sua vida, baixou o cetro de ouro. E ele disse: o que você quer? Ainda que seja metade do reino, lhe será dado. E ali ela, muito sábia, ela pediu para o rei um banquete. Porque até para a gente pedir, a gente tem que ter sabedoria. Não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que saber o que a gente vai pedir. E ela pediu o banquete com o Amã, junto. Imagina Amã quando soube: olha, eu vou participar de um banquete com o rei, com a rainha, olha como eu sou influente, olha como eu sou importante. Mal ele sabia o que estava por vir. Mal ele sabia. E eles foram para este banquete. Só que quando o rei novamente perguntou, ela pediu mais um outro banquete. Quando Amã saiu do primeiro banquete, ele estava muito feliz. Só que logo ele viu quem? Mardoqueu. E aí a ira voltou ao coração dele. Mas aí ele teve uma brilhante ideia. Vamos fazer uma forca para matar Mardoqueu de uma vez. Eu já me livro desse problema e está tudo certo. Amanhã de manhã a gente já resolve essa situação. Vamos fazer a forca para o Mardoqueu. Amém? E aí foi o que ele fez. Ele pediu para poder fazer a forca. Mas o Senhor, ele tem uma forma de trabalhar muito curiosa. Porque não é do jeito que a gente imagina que vai ser. Porque naquele momento a gente pensa: Senhor, eu vou morrer. Senhor, eu não aguento mais. A forca está pronta. Amanhã eu morro. Eu não tenho provisão. Eu não tenho mais perspectiva. Eu não tenho mais força para lutar. Eu lembro que por uns dias atrás eu estava passando por alguns momentos difíceis em casa, no trabalho. E eu lembro que eu acordava de madrugada clamando misericórdia ao Senhor. Eu falava: Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso que o Senhor venha com socorro sobre a minha vida, porque eu não aguento. Eu senti um peso tão grande, tão grande, tão grande, que eu nunca senti. Eu achei que eu fosse morrer. E assim, porque tem dia que a gente não tem força para lutar. Nós somos humanos. Tem dia que a gente não tem força. E eu orei e nada aconteceu, porque não é da noite para o dia. É igual quando tem a virada do ano, né? A gente acha que de um ano para o outro, plim, tem a varinha de condão e tudo vai ficar perfeito, mas não é, porque no dia seguinte a gente acorda, os problemas estão lá, os boletos estão lá, o filho está lá, o marido está lá, está tudo lá. E se a gente não se posicionar, nada vai mudar. E foi isso que eu comecei a fazer. Às vezes, e por isso que eu falo que é importante a gente compartilhar as coisas no ano novo, Natal. Natal, minha tia estava lá,
e ela comentou sobre uma pregação que ela ouviu, falando sobre um pastor que teve uma conversa ali com Deus, que ele falou sobre oração, né? Que resumidamente eu não lembro exatamente como que foi, mas que ele indagou o Senhor sobre, ele estava num dia frio, ele estava deitado na cama e ele falou assim: Senhor, posso deitar aqui, está frio, debaixo da coberta? E aí o Senhor falou no coração dele: deitado você fala com a sua esposa, sentado você fala com seus amigos, em pé você fala com a igreja, e comigo você fala de joelho. E depois daquele dia, eu tenho me esforçado para todas as vezes orar de joelho. Então eu já caio na cama escorregando, porque se eu não escorregar, e toda noite, antes de dormir, eu vou e posto a porta. Às vezes meu marido está lá na sala, aí ele chega, eu estou lá de joelho, ele vai no banheiro, vai na cozinha, depois ele volta. Então assim, é esforço, é posicionamento. Porque quando a gente ouve algo, se a gente não aplicar, não adianta nada, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então quando o Senhor toca no nosso coração com uma palavra, com um testemunho, a gente tem que mudar. E é isso que tem me dado força. É isso que tem me dado força. Eu tenho sentido novamente o Senhor, a intimidade do Senhor. Algo que eu estava perdendo, eu estou sentindo voltar. E é tão bom. É tão bom quando a gente vê que Deus reconhece os nossos sacrifícios. Porque nenhum sacrifício é em vão. Nenhum é em vão. E glória a Deus pela vida da minha tia por ter compartilhado esse testemunho. Amém? E ali a mãe pediu para que fosse feita a forca, no dia seguinte para ele estaria resolvido. Mas o Senhor ele usa de estratégia, porque naquela noite o rei não conseguiu dormir. Ele não dormiu, ele perdeu o sono. E aí lembra daquela história lá da conspiração? Ele pediu para que os seus súditos lessem as crônicas, o livro de crônicas, onde estava escrito tudo o que acontecia no reino. E o que foi lido? Exatamente isso, a conspiração. E ali, quando contaram para ele sobre a conspiração dos dois homens, e foi constatado que era verdade, a primeira pergunta que ele fez foi: o que foi feito com Mardoqueu? E ali eles falaram: nada foi feito. E ali ele quis reparar o seu erro. Mardoqueu estava lá no palácio ainda com as suas vestes de lamento. Ainda estava lá. Por quê? Por que ele ainda estava lá? Ele poderia ter ido para sua casa, mas ele ainda estava lá porque ele estava posicionado. Ele ainda estava esperando o milagre acontecer. Porque às vezes passa um dia, passa 2 dias, o milagre não acontece, a gente desiste. A gente fala: não vai acontecer nada, mas o Senhor está falando para mim, para você nessa noite: persista. Porque o milagre ele não vai acontecer da noite para o dia. E a gente tem que estar posicionado, porque quando o milagre chegar, se você não estiver posicionado, você nem vai perceber que o seu milagre chegou. Se posicione, esteja posicionado para receber o milagre do Senhor. Não desista, continue clamando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe, continue clamando. O Senhor está ouvindo, está guardando cada oração sua, cada lágrima derramada. Ele tem um potinho lá guardado com cada lágrima sua. Sabe para quê? Para regar a sua plantação. Amém. Ele está regando o que você está plantando nesta noite com as suas lágrimas. E vai florescer, porque o que para o homem não tem jeito, o que para o homem é impossível, para o meu Deus e para o seu Deus não é impossível. Ele é o Rei dos Reis, Ele é aquele que não permite que uma folha caia na árvore sem a sua permissão. Ei, basta um piscar de olhos, sua
creio. Mas sabe o que me intriga ainda mais aqui sobre Mardoqueu? Como esse homem, ele sabia o que era estar posicionado? Porque depois que tudo isso aconteceu, ele poderia ter falado: pronto, está resolvido. A Esther resolveu tudo, está tudo certo. Mas não, ele voltou para o palácio, para frente do palácio. Porque ele ainda não, para ele não estava resolvido. Então ele voltou para a sua posição, ele foi honrado e voltou para a sua posição. Ele não foi para casa se vangloriar: olha o que fizeram comigo. Não, ele não deixou a soberba subir para o seu coração. Ele voltou para a porta do palácio. Mas Amã correu para casa para contar o que aconteceu. Logo em seguida que ele chegou em casa, contou para a esposa o que aconteceu. Chamaram ele para o segundo banquete que a Esther tinha pedido. E ali novamente o rei perguntou: diga o que você quer, ainda que seja metade do reino lhe será dado. E aí ela abre o seu coração e fala, que fosse revogado o decreto ali do rei. Fala que o seu povo ali tinha um decreto contra eles. E o rei pergunta: quem fez isso? E aí ela vira e fala: o adversário é Amã, esse perverso que está aqui. Naquele momento o rei se enfureceu. E ali falaram para ele que Amã tinha feito uma forca próximo da sua casa para enforcar Mardoqueu. E o rei fala: enforquem Amã. Então, meu irmão, a forca pode estar preparada para você, mas se for da vontade do Senhor, nada vai acontecer. Então aquilo que está diante dos nossos olhos não tem jeito, mas para o Senhor não é impossível. É só a gente estar na posição, é jejuar, é orar, é estar posicionado. É estar posicionado. Mardoqueu, Amã foi enforcado, Mardoqueu foi honrado. Ali a Esther pediu para que o rei fizesse um novo decreto, e ali ele deu ali autoridade para que eles fizessem esse decreto. Foi feito o decreto. Os judeus conseguiram se defender contra aqueles que eram contra eles. Então, aquele que foi humilhado conseguiu voltar a ter honra. Por quê? Por causa de um posicionamento. Para mim aqui tem 4 chaves. E 4 chaves para qualquer mês, para qualquer coisa da sua vida: jejum, oração, posicionamento e honra. Amém. Quer prosperar? Jejum, oração, posicionamento e honra. Quer resolver os conflitos da sua vida? Jejum, oração, posicionamento e honra. É isso, meu irmão. E você vai prosperar, e o Senhor vai te entregar aquilo que você quer, porque é a sua bênção. Se tem uma coisa que eu acredito, eu sempre falo do Senhor, que eu sempre falo, é que ninguém rouba a bênção de ninguém. Se o Senhor disse que Ele vai te entregar algo, Ele vai te entregar. Você pode ver outros receberem primeiro que você, sim, você pode ver outros receberem primeiro que você. Mas Deus é aquele que sonda o nosso coração, porque se a gente não se alegrar com a bênção na vida do outro, como a gente vai se alegrar com a nossa bênção? Então por isso que às vezes a gente vê outras pessoas ganhando ou recebendo aquilo que a gente tanto quer, e a gente fala assim: não, mas eu oro tanto, mas eu peço tanto, mas o jejum não acontece comigo, acontece com o outro. Por isso que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. A gente tem que limpar o nosso coração de toda impureza, para que o Senhor derrame bênçãos, infinitas bênçãos e ricas bênçãos sobre nossas vidas. Amém? Eu vou encerrando por aqui e fiquem com essa chave: jejum, oração, posicionamento e honra. Não tem erro, irmão. Não tem erro. Vai, 2025 vai ser um divisor de águas. Na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Se a gente aplicar isso: jejum, oração, posicionamento e honra. Falei hoje, recomeça amanhã. E assim o Senhor vai fortalecendo dia após dia. Porque quando a gente falha, a gente sabe por que a gente falha. É só a gente não fazer de novo. Verdade. E aí a gente vai continuando dia após dia, dia após dia. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.